Eu já sei, lembrei. Foi você? Eu lembrei. Que negócio é o seguinte, a blusa do homem, ela é feita abotoada do jeito que é pra uma pessoa Abotoada. Ela pede, né? abotoar. Abotoada, isso. Abotoada desse jeito, porque é melhor, fica mais fácil de uma pessoa abotoar para a pessoa. Então, homens iam ter pessoas para abotoarem, e a mulher é para abotoar ela mesma. Não, é o contrário. É isso. É o contrário, isso mesmo. Isso. O homem, ele mesmo pode se abotoar. E a mulher precisa de ajuda. Precisa de alguém pra fechá-la. É muito difícil, os dedinhos. Olha, eu vou te contar que tem umas mulheres que são boas com as mãos, hein? Melhor do que muito homem por aí, inclusive. Oi, baby! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Fernanda Brasil. Eu sou o Herbert. E esse é o canal das Bi. Eu achei que vocês iam estar de primeira, você tava de primeira. Foi uma vitória aí, hein? Não, é porque ele esqueceu que ele tinha que continuar. E ele tem que falar que a gente tá aqui no estúdio de Nova Babitá e tudo. Mas ele esqueceu de tudo isso. Calma, vocês não me deixam molhar o pico. Vamos começar as notícias da semana? Eu amo essa brusinha, eu preciso comprar uma dessa só que preta. Que Foco. a branca eu acho que marca muito mais Foco, tetinha. por Ai, favor. desculpa. A primeira notícia eu vou até ficar calado, por quê? Foi ela. Foi ela! Semana passada, a gente deu uma palestra. Caso você não sabia disso, a gente dá palestras também. A gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre ambiente de trabalho, sendo LGBT. Como ser um bom aliado. Como ser um bom aliado. Respeito no ambiente de trabalho, a gente fala sobre isso. E aí a gente deu uma palestra, e aí nessa palestra a gente usou o exemplo de como as mulheres são um pouco invisibilizadas na história, né? E na sociedade. E aí a gente dá o exemplo de Dom Pedro I, que na verdade era só Pedro I, antes de ser, né, imperador do Brasil. Sim. E de quem? É, Maria Carolina. Que Brincadeira. É. Gente, droga, eu esqueci o nome. Leopoldina, obrigado. Tudo Tá igual. vendo? Mas você vê, a gente estuda tanto a porcaria do Dom Pedro que a gente não lembra nem o nome. Eu ia falar A Maria Joaquina. Imperatriz. Maria Leopoldina. É isso? Exatamente, exatamente. Aí, E por que, arrasou. que a gente esquece dela? Porque quando você vai procurar lá na Wikipedia, aparece lá que ela era só esposa do Pedro e filha de alguém. É E não isso. fala o que, que ela fez. Você precisa pesquisar bastante pra ver o que, que ela fez. E se você pesquisa Dom Pedro, você encontra que ele é um homem guerreiro e forte. Não é. E O libertador. o libertador. O cara. Entendeu? E aí, o que que acontece? Se você vai estudar de verdade a história do Brasil, você entende que o Pedro I estava viajando e pela primeira vez ele foi lá e deixou como regente, tipo vice-presidente, entendeu? Ele virou e falou assim, você, enquanto eu tô viajando, vai tomar conta das coisas. Resolve aí. Resolve aí. Aí, receberam uma carta de Portugal, falando, pode voltar pra cá que Deixa o Brasil Brasil vai aí, ser só que é uma só uma colônia. colônia. E foda-se vocês. E aí, o que que ela fez? Ela articulou, junto com várias outras pessoas, o documento que eles assinaram, declarando o quê? A independência do Brasil. Isso foi o quê? Dia 2 de setembro, não foi nem dia 7. Mas, aí o que que aconteceu? Ela fez isso, assinou a cartinha e falou assim, ó, entrega lá pro Pedro e fala pra ele gritar, independência. E aí foi isso que ele fez, gente. E a maioria das pessoas a gente comemora o dia 7 de setembro, como sendo o dia que o Dom Pedro com caganeira foi lá às margens do Ipiranga. Ele tava com caganeira, lógico que ele ia gritar, gente, imaginador. E aí, mas na verdade, assim, a hashtag foi ela, porque pra gente exaltar as mulheres da nossa história. Só que aí, por que foi triste? Porque isso daí aconteceu quando? No dia 2 de setembro. E aí, dia 2 de setembro, ela tava o quê? Na casa dela, no palácio, que hoje em dia era um museu. E aí, esse museu, dia 2, pegou fogo. É, então pra galera que gosta dessas histórias aí, como é que você chama? Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, assim, Prato esse é um cheio. prato cheio pra você. Prato cheio. Vai saber o que aconteceu, mas o fato é que o Brasil é um país que pouco incentiva a cultura, né? E o museu, a estrutura do museu estava muito precária, estava recebendo quase que nenhum investimento há muitos anos já. Em maio desse ano, teve uma reportagem que saiu, acho que na Folha. Vou colocar o link aqui embaixo. Com uma entrevista com o presidente lá do museu, falando sobre como o museu ia completar 200 anos. E, assim, 95% das salas estavam fechadas, porque eles não tinham condição de abrir, por causa da precariedade, né, da estrutura. Fio, E, fio assim, desencapado, entendeu? E não é uma coisa do governo dos últimos 2 anos. A gente tem que deixar isso claro. Isso daqui é uma coisa, assim, estrutural. Pouca gente tem investido em museu, em cultura, durante muito tempo. E aí tem até o pessoal lá falando, o último presidente a visitar o museu, que era o maior museu do Brasil, o 5º maior do mundo. Sim.
Foi Juscelino Kubitschek, gente. Já faz alguns anos. Já faz alguns anos aí que um presidente falou assim, eu acho que isso daqui é importante, deixa eu ir lá ver o rolê, né? Que era uma puta casa, um palácio, né? Histórico, onde as pessoas, eles moraram o lugar lá. é histórico, além disso tinha os ossos do primeiro dinossauro encontrado no Brasil de grande porte. A Luzia tava lá, que é a primeira brasileira. É como se a gente, assim, se tivesse pego fogo no Louvre e tudo tivesse ido para os ares. É isso, essa é a proporção da coisa. E o mais engraçado é que, assim, esse valor que era de 520 mil, né? 520 mil. Que era o valor que esse museu precisava para se manter ao longo de um ano, é o valor de um salário de um juiz. É isso, Mas gente. pra que a gente quer perpetuar a história, né? Né? A gente quer que as pessoas realmente apaguem as coisas da memória para que elas não saibam se E até- posicionar politicamente, historicamente, socialmente. Os Quer bolsominions dar um de exemplo? plantão estão falando exatamente isso. Que esse acervo de colonialismo, imperialismo, escravidão, revoltas populares, de corrupção, de equívocos eleitorais fiquem esquecidos nas cinzas. Vamos fazer uma nova história de progresso para o Brasil patriota, para a família e Deus, com Jair Bolsonaro na presidência do Brasil. É exatamente por isso que a gente precisa de ter memória, gente. Pra gente não cometer os mesmos erros de novo, de novo, de novo, de novo. O museu serve pra isso também. Não tem mais nada pra falar disso. Alguém Próximo. tem uma caneta, por favor? Pra fechar esse lance do museu, os estudantes da Unirio estão se mobilizando pra preservar a memória desse Museu Nacional, fazendo o quê? Reunindo fotografias, vídeos e selfies desse acervo e do espaço que podem ajudar, né, a relembrar a memória desse espaço expositivo, dessas obras que estavam ali que foram destruídas pelo fogo. Vamos ver E aí se tem esse tem e-mail um aqui que a e-mail gente que a vai gente deixar vai aqui colocar. atrás pra vocês. E tem também... A gente pode deixar aquelas 5 dicas no Pode. fundo enquanto a gente tá falando? Pode. A gente deixou aqui 5 dicas para você que quer apoiar museus, né, que não quer deixar isso morrer né, nas cinzas, como tá Nas dizendo cinzas. aí essa criatura. Então tem aí 5 dicas para você apoiar os museus e começar a frequentar esse espaço que é muito importante. Amor, glitter e Lady Gaga. Glitter? Vamos dar uma animada? Vamos! Vamos! Então vamos. É. Semana passada a gente viu, e aí Isso a sim gente é um guardou pra babado, hoje, hein? porque é o babado. Porque vai ter desenho animado pra viado na Netflix, gente. Gente, eu fiquei tão chocado. Não é só pra Sério. viado, é pra qualquer pessoa que gosta de se divertir, Chocada. mas assim, será que a gente coloca o trechinho? Ai, coloca um trecho. Será que pode? Ou vamos desmonetizar? Vamos desmonetizar com certeza. Ah, Todo já vídeo tá da semana tá desmonetizado, sendo né? desmonetizado, amigo. Não sei se você tá sabendo. Tudo bem, então bota aí no fundo pra gente assistir. Aí a gente assiste daqui e você assiste aqui. Estão dizendo por aí que super drag é pra criança. Quê? Vocês estão achando que eu tô com cara de Silvestre galinha Montijo. pintadinha? Maravilhosa. Comigo não! Vai ter Pablo Vittar. Viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Mas para maiores de 16 anos. E eu lá vou querer entrar na área Kids? Eu não aguento mais. Já me basta aquelas 3 lesadas pra eu ser babá, gente. Não quer que os outros vejam? Bloqueia, coloca a senha. Não sabe como faz? Joga no Google. Ai, arrasei a chapa pro show. Eu amo a chapa pra show dela segurando aqui, ó. Deixar, moleque. Que é, tio? Tu não tô boa também não, hein? Que é? Só um minutinho, meu Uber chegou. Peraí, olha lá, close nas joias. Quem pode gasta, quem não pode assiste. Em breve, só na Netflix. Super drags, a gente já tá ansiosíssimo pra assistir Quero muito. isso. Quero muito. Aff. A gente tem outras notícias boas de drag, não tem? Tem notícia boa? É, tem não é tem tão boa, babado? não. Tem babado. Tem babado? Ou começa primeiro babado e depois Pablo Vittar? É. O negócio é o seguinte, no sábado... O negócio é o quê? No sábado. O negócio é o quê? O negócio é o seguinte, foi o que eu falei. Fernanda, presta atenção, ó. Abre as orelhas, entendeu? Que é pra ouvir o que eu tô falando. O negócio é o seguinte, no sábado rolou um post nas redes desse presidenciável aí, que a gente não gosta nem de nomear mais, porque a gente tá cansado, mostrando que a Zilu Camargo é uma apoiadora dele, não é mesmo? Só que, para nossa surpresa, uma marca de sapatos que se chama Vitor Vicenza, ou algo do tipo, que eu não sei nem falar, porque eu não sei falar e ponto final, também não me interessa mais, postou apoio a Zilu e a esse candidato. E aí o que acontece é o seguinte, a galera foi tirar a limpo isso que estava Satisfação acontecendo. que chama, né? Você Exatamente. tem uma marca que vende
Botas, que é muito consumida por drags. Sapatos, coisas de todos os tipos. Essas coisas que Pablo usa, né? Aquelas coisas que vem até aqui. Glória, Glória Groove, todas as drags que a gente conhece. usam. E aí as pessoas foram assim, cara, como é que você pode apoiar um candidato que é homofóbico, racista, misógino? E aí o comentário foi o seguinte: apoiar o público LGBT sempre fez e fará parte da nossa essência. Honestidade e transparência também é obrigatório por aqui. Logo, nosso apoio é para o candidato. Pi, bota aí o pi, porque eu não vou falar o nome dele. Quanto ao candidato ser homofóbico, já foi mais que comprovado que é o contrário. Cadê essas provas? Eu não sei. Eu tô Onde foi que ele aqui tirou procurando. isso? Não, Fernanda tá vendo. Não achei. Gente, não existe, assim, não sei. Eu fiquei sabendo pela Duda Delo Russo, que é uma drag queen aqui de São Paulo, que, enfim, me mandou por direct no Instagram. E aí eu fui logo pesquisar. Só que, assim, não parou por aí, entendeu? Porque o Vitor Vicente, a marca, decidiu fazer um outro post com um comentário do presidente, que é o Vitor, falando que sim, apoia este candidato, sim, tem este direito, blá, 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 porque não é oportunismo o que eu fazia, porque não tem nada a ver com pink money, blá, 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 blá. E aí, as nossas drag queens começaram a se posicionar. Pablo comentou, eu não vou ler tudo isso porque é muita coisa, muita né? coisa. Mas Pablo comentou que desde o início da carreira ela usa muitos acessórios e sapatos dessa marca, inclusive, e tem trabalhos que foram gravados já e que ela tá usando e que vão sair ainda. Então ela pede desculpa por isso, porque não dá pra regravar e a gente entende, tipo, né? Mas agora ela diz que não vincula mais a imagem dela a essa marca. Ainda bem que a gente tem, né, as artistas aí apoiando e de bom senso. Agora, o que eu achei muito engraçado é que a partir do momento que isso bombou nas redes sociais, os apoiadores desse candidato à presidência decidiram ir lá mostrar apoio à marca, né? E aí eu quero saber, quando todas as drags pararem de comprar os seus produtos, será que os apoiadores desse candidato vão começar a comprar as botas e andar por aí na rua? Quero ver todo mundo montada, hein, todo mano? mundo montada. Eu quero, duvido, vai mas ser você viu como é divertido. absurdo? Eu printei, porque eu falei, eu preciso printar pra ver se vai perder, o que vai acontecer. Eu não imaginei naquele momento que ele ia ganhar tantos seguidores, porque eu fui lerdo mesmo. Porque pensando que tá com esse time aí, essa fandom... eles estão com 80 mil seguidores agora, mas no sábado, quando eu printei, tava com 54,4 mil. Eu quero ver essa galera comprar esses sapatos todos. Agora, o melhor de tudo foram as drags comentando. A Glória Groove fez story mesmo com a cara dela e comentando, tipo, cara, não dá, eu tô cansada de boicotar a marca que eu gosto, porque essa galera não se toca. Tipo, chega, eu não quero mais boicotar. Eu quero que as pessoas entendam e que escutem o que a gente tá falando. A Alessia fez um comentário, que a Alessia teve na parada ao vivo com a gente, lá montando Luba. Vamos ver se os candidatos do bolso vão conseguir manter a marca. A Tiffany Branchon comentou, se for pra postar isso, era melhor nem ter postado nada. Depois que ele postou, né, um outro post, um texto dizendo que apoiava sim esse presidenciável. Lorelai Fox comentou quanta incoerência nesse discurso, prova de que os discursos retrógrados dos conservadores ecoam em meio a nossos falsos aliados. Fiquem de olho que muita marca deve usar a gente assim, meus amigos. Gente, não tá fácil pra ninguém. Mas aí vamos falar de Pablo Vittar? Vamos! Que fez uma participação. Eu tô tão feliz que Fernanda tá com notícias muito boas hoje, É animada. uma notícia boa, mas nem tanto, né? Não, é ótimo porque Pablo está o quê? Dominando, fez reportagem no SBT, tava no Altas Horas esse final de semana, e no Sim. Altas Horas foi perguntado pra ele se ele já sofreu bullying. Ele conta a história de quando ele tava entrando na 5ª série, ele foi pra escola, o primeiro dia de aula, apanhou, e daí ele voltou pra casa, os professores não fizeram nada, a diretoria não fez nada, ele voltou pra casa e falou pra mãe que não queria mais ir pra escola, e aí a mãe dele virou e falou assim, filho, você vai sofrer isso a vida inteira, não se esconde, vai ser pior. Então você vai pra escola sim. E você viu que ele apareceu e apareceu bem, né? É muito foda que a gente tem que, né, passar por isso, querendo ou não, mas é bom ver que tem pessoas que conseguem superar tudo isso e conseguem visibilidade com o seu trabalho e conseguem ajudar outras pessoas, e é isso que a Pablo faz. E falando de visibilidade, Falando de visibilidade, esse final de semana do dia 7 ao dia 9, começa o Grand Prix em Porto Alegre. Gay Prix. Olha, Amigo. tudo igual, tudo igual. Começa o Gay Prix em Porto Alegre. O que é isso? O Grand Prix é um campeonato de voleibol feminino, que era assim nomeado durante muitos anos, se não me engano até 2014. Só que
as gays se apropriaram desse termo para fazer esse campeonato lá em Porto Alegre, a primeira edição. Então, para você que é de Porto Alegre ou das Redondezas, você pode ir lá conferir, ver os times jogando vôlei, apoiar essa galera que com muito custo consegue fazer esses eventos. E aí, o que é bacana falar? Esse é um movimento que está acontecendo há muito tempo. Lá no primeiro semestre já teve a segunda edição da Liguei, que é a Liga de Futebol masculina. E agora em novembro vai ter também a terceira edição da Liguei aqui em São Paulo, então a gente vai poder acompanhar de pertinho. Então, assim, os eventos estão acontecendo pelo Brasil, não por todo, mas estão aí começando a se espalhar, então vamos aproveitar, vamos ocupar, vamos aparecer, vamos jogar. Para os críticos de plantão que vão estar aqui, pra que precisa de uma coisa separada, só pra gay, só pra viado? Gente, o negócio é o seguinte, se o ambiente esportivo nunca foi um ambiente acolhedor para pessoas LGBT. Quando a gente pensa em um ambiente seguro, que você pode ir para, né, fazer um esporte, você não pensa, né? Então você precisa criar esses espaços seguros para que as pessoas possam exercer, socializar, encontrar pessoas, né? E estar em lugares públicos, né? Porque durante muito tempo viado e sapatão só tinha o quê? A balada à noite para se conhecer, porque no lugar público de manhã você não tinha onde conhecer outras pessoas, né? Então é isso. Por isso que é importante. É importante ter isso para sempre? Talvez não. Talvez quando a gente tivesse um mundo igual, que você falasse que no esporte tinha tantos LGBTs quanto pessoas, seria ótimo não ter que ter. Mas assim, por enquanto não tá tendo, então por enquanto a gente tem que apoiar essas coisas mesmo. Não, gente, tá? eu falo mesmo. Inclusive, se você é hétero, com certeza você vai ser bem-vindo para poder assistir esse evento. Exatamente. Para poder estar lá apoiando. E se vestir de vagina ou de piroca para poder causar chamar nos eventos. atenção. Você pode. Mas o que eu ia falar eu morria de medo de jogar futebol e de fazer esporte no colégio. E acho que se não fosse por isso, porque eu já tentei, inclusive, jogar vôlei há 1 ano atrás, né, Cecília? Uhum. E pra mim foi péssimo, porque tinha uns caras, tipo, saca como homem. Não era pra mim que estavam falando, só que você tá num ambiente onde essa galera tá falando isso, você fala, velho, meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. Eu não tô afim de socializar com essa galera. Então por isso que é importante. E também é importante a gente estar em todos os lugares, e por isso que a gente comemorou tanto o fato de ter um concorrente trans no MasterChef, profissionais. Isso é ótimo, sensacional. Sim. E além dele ser trans, ele é politizado. Que tem isso um eu achei discurso mais alinhado, legal. Tem um discurso alinhado, né, com o que a gente fala. Então, o que ele falou logo na primeira vez que ele é entrevistado, eu quero que as pessoas me conheçam como pessoa humana, que é muito boa naquilo que ela faz e que é trans também. E eu sei que eu só preciso falar que eu sou trans porque existem muitas pessoas que sofrem muito no Brasil por causa disso, não conseguem se posicionar. E elas me verem aqui vai ser importante para elas. Para mostrar que então, aqui também é o nosso lugar, né? Então eu acho assim, estamos torcendo. A gente já tem o nosso concorrente favorito. E tomara que ele vá muito longe. E estamos animada que esses realities estão cheios de drag queen, de transexual. Não tão cheio, né? Mas estão pelo menos com alguma né, gente? representatividade. Então, assim, vamos continuar acompanhando. Agora a gente vai entrar na coisa da política. Então, a gente já começou a falar um pouquinho de política. Bebe água. A gente tá falando, a gente virou especialista em moda desde que a gente falou do outfit, né? Na semana passada. E aí a Cavaleira lançou uma linha de camisetas tirando sarro dos candidatos a presidente, né? E aí, como no Brasil política virou fla-flu, né? Virou religião. A pessoa, você não vota numa pessoa porque você tem, né, algumas coisas que você concorda. Não, você vota porque você acha que aquela pessoa é Messias. Não é mesmo? E aí o que acontece? Até suei aqui, ó. O que acontece? Quando você vê política desse jeito, o que acontece? Um cara das Forças Armadas foi lá e ameaçou o dono da marca, falando que ia dar uma visitinha na loja, porque ele ficou muito ofendido pelo fato da camiseta tá tirando sarro do Bolsonaro. Sendo que a marca tirou sarro de todos os candidatos, entendeu? Vamos combinar, gente. Assim, tá triste a situação pra todo mundo. E assim, se a gente não tiver um pouquinho de humor, vai ser foda. Se a gente não vai sorrir, né? A gente vai só chorar. Eu prefiro sorrir. Prefiro sorrir. E aí, por que eu coloquei essa notícia aqui? Por quê? Porque esse final de semana, a gente teve um velório. Teve 2 velórios muito importantes. A gente vai falar dos 2 aqui. O primeiro foi da Aretha Franklin e o segundo do John McCain. John McCain foi um candidato à presidência nos Estados Unidos em 2008. Perdeu do Barack Obama. Ele era conservador, Barack Obama é liberal, né? E aí ele perdeu do Barack Obama e na eleição anterior ele tinha perdido o posto de candidato conservador para o George Bush. Então ele perdeu para essas 2 pessoas. Sim. E aí ele era um cara que,
a história de vida do cara já é impressionante, né? Porque ele foi capturado em guerra, ficou 5 anos e meio preso, torturado, caralho a 4. Aí entra um presidente nos Estados Unidos que fala que o cara não é patriota, que fala que o cara é um covarde, porque soldado de verdade não é capturado, né? Você vê o nível do presidente. E aí o John McCain descobriu que estava com câncer no cérebro. Sabia que ele ia morrer. E aí o que ele fez? Ele usou da morte dele como também um ato político. Ele ligou pro Barack Obama, um cara que ele brigava todos os dias durante o período que o Barack Obama era presidente, ele brigava com o Barack Obama todos os dias, que eles tinham visões completamente diferentes. Ligou pro Barack Obama e falou assim, amigo, porque eles eram amigos, você fala no meu funeral? E o Barack Obama falou sim. Ligou pro George Bush e falou assim, amigo, você fala no meu funeral? Falo. E aí ele deixou por escrito que ele não queria o Trump no funeral dele e virou exatamente, tipo, é uma coisa que eu queria muito, eu acho muito difícil acontecer aqui no Brasil. Você ter um senador conservador que faleceu e as pessoas que vão falar no velório dele é uma pessoa que tem politicamente completamente oposta, mas tá ali e entende que no final tá todo mundo no mesmo time. Por mais que a sua visão seja diferente da visão dele, todo mundo ali, né, tava querendo, né, direitos humanos, uma vida melhor para todo mundo dentro do país, por mais que os meios tenham sido diferentes. Isso eu acho incrível. E aí tem a cena. A Michelle Obama ficou com fominha. Aí ela deu uma sussurradinha no ouvido, e aí a Bárbara Bush passou uma balinha pro George Bush, que passou uma balinha pra Michelle. E eles pegaram na câmera. E foi E tão aí passou fofinho. a fome. E daí você fica imaginando, será que no Brasil a gente consegue imaginar um cenário onde um político de esquerda tá sentado do lado de um político de direita, passando uma balinha um pro outro? Próximo. Vamos falar do outro velório, que também foi mais polêmico, talvez. O que aconteceu? Me conta que o Twitter ficou louco com esse aí. A Aretha Franklin. Nossa, não, é... Ariana Grande. Eu sei, meu amor, mas o velório foi da Aretha Franklin, meu imbecil. A Aretha Franklin morreu, né? A rainha do soul. E aí fizeram um velório dela também, que os Estados Unidos tem mania de televisionar os velórios de 5 horas, né? Aí fica lá o pessoal cantando, falando e fica no caixão lá. Acho meio estranho. Bizarro. Fizeram isso com o Michael Jackson também, vocês lembram? E aí tinha lá um bispo fazendo aquele negócio da humilha. Sei lá o que ele tava fazendo, o que ele tava falando. Os artistas vinham, cantavam. Foi Stevie Wonder cantou, a Jennifer Hudson cantou, a Fantasia cantou, um monte de gente cantou. Um dia eu vou saber cantar. Então, várias pessoas foram lá cantar e falar. E aí uma pessoa que foi lá cantar foi a Ariana Grande. E aí ela cantou, e ela canta muito. Ela canta muito. Ela arrasa muito, ela cantou. E aí depois, quando ela foi, ela tava saindo do palco ali, o bispo chamou ela. Vem cá, Ariana. Deixa eu falar com você. E aí ele falou, ele achou que o nome dela fosse um novo cardápio da Taco Bell, entendeu? E aí ele ficou assim o tempo inteiro. Nossa, você acertou o bico do meu peito. Mas é isso mesmo que eu tava tentando fazer. E é exatamente isso que ele tava tentando fazer. Absurdo. Só que a questão foi televisionado, e aí subiu a hashtag, né, respeite a Ariana, respect a Ariana, porque os fãs da Ariana ficaram pé da vida, porque como é que é? Num velório, por um bispo, e tá sendo televisionado, se uma mulher que é famosa como a Ariana Grande pode ser abusada na frente de todo mundo por um bispo e todo mundo achar que tudo bem, imagina uma pessoa que não é famosa. Pesado? Né? Eu achei pesado esse... Pesado. E aí o bispo falou, depois que rolou a controvérsia, ele nunca teve intenção de... Talvez ele tenha sido amigável demais, né? E aí, o que aconteceu mais? Chega, já tô cansado. Não. Eles reclamam de vídeo longo. Ah, e aí teve um monte de gente falando o seguinte, O quê? que também vai com aquele vestidinho no funeral. Essa é clássica, É né? clássica. É lógico que o bispo teve que apalpar o peito dela, já que ela foi Só com o porque ela foi com vestidinho. o vestidinho. E aí, Ele é o quê? o bispo. Obrigado. Só pra você E ter aí, essa dúvida. o mais absurdo, que é isso, não importa o que a mulher tá vestindo, não importa o que a mulher não está vestindo, não importa nem se a mulher é real ou não, porque a gente tem o quê? O caso da Lu.
Nossa Ô, amiga. amiga. Nossa amiga que não existe, que é só virtual mesmo, que é a assistente lá, a bonequinha do Magazine Luiza. E aí ela tá sendo assediada, gente. E ela é uma pessoa virtual. Ela é um fucking... Como é que é? Chatterbot que a gente fala, né? Como é que faz isso? É. Os caras têm... Gente, ela não existe. E você vai ficar assediando, chamando ele gostosinha. Aí a gente vai falar das longe últimas demais, duas humano, notícias né? do dia, que é o quê? São mais 2 feminicídios. Por quê? Porque uma coisa vai acumulando a outra. Se o cara acha que pode apertar o peito da mulher sem o consentimento dela, na frente de todo mundo, sendo bispo e sendo televisionado, é lógico que ele vai achar que ele vai conseguir esganar uma mulher e falar pra polícia que ela se suicidou e tudo bem. E foi isso que aconteceu. E aí a outra foi esfaqueada no meio da rua e o cara fugiu e matou também, tentou matar o primo da menina que tava junto com ela. Só esfaqueou. Toma aí. Você não podia ter me largado. E esse cara já tinha sido preso pela Lei Maria da Penha. E não fizeram nada. Aí é isso. É uma coisa, é tudo junto, gente. É tudo junto. É uma coisa vai levando a outra que vai levando a outra. É impunidade em cima de impunidade em cima de impunidade. Aí é assim que a gente termina o vídeo da semana. Um beijo e tchau. Este é o canal das Bi, aquele canal que traz as notícias que você talvez não queira ouvir, mas só vai ouvir por aqui, porque não tem muito lugar que noticia esse tipo de coisa. E só deixar claro que já que a gente falou de feminicídio, não deu tempo de falar de Lady Gaga. A gente fala de Lady Gaga semana que vem. Isso, ou na live, vai ter que prestar atenção nos vídeos e na lives. Live toda segunda-feira. Não perca as lives, hein? 19 horas ou 7 horas da Isso. noite, toda segunda-feira, aqui no canal das Bivas, a gente tem uma live que a gente comenta os comentários e a gente comenta temas relevantes dessa semana. Da semana passada eu até dei uma dançadinha, lembra? Vai cá, vai cá. Ele passou essa vergonha. Car Conk, música nova, a gente fez um react. Então assim, não perca porque é divertidíssima essa live. Então tá, um beijo. Tchau. Tchau! Foi divertido esse vídeo, hein?